Que bom que você clicou nesse vídeo, seja bem-vindo. Já quero iniciar te fazendo uma pergunta. Qual foi a maior perseguição que você sofreu por ser um seguidor de Jesus Cristo? Enquanto eu me apresento, vai pensando aí, trazendo a sua memória. Seja bem-vindo a esse canal, eu me chamo Camila Antoniazzi, esse é o versículo do dia, um devocional que eu trago diariamente para te encorajar e fortalecer na fé até que Jesus venha. Se você ainda não é inscrito no canal, convido você, se gostar desse conteúdo, a inscrever-se. Se você precisa de uma oração, deixe aqui nos comentários que ao final desse vídeo estarei orando junto e por você. E o versículo do dia de hoje encontra-se em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Logo mais eu vou compartilhar aqui com vocês a maior perseguição, os maiores acontecimentos que eu enfrentei por ser cristã. Mas antes eu quero trazer aqui uma informação que encontra-se no site Portas Abertas, que é uma organização cristã internacional, fundada pelo irmão André, que atua em mais de 60 países apoiando cristãos perseguidos. Então, nesse site encontramos muitas notícias de cristãos que sofrem e são perseguidos em todo o mundo. E atualmente, de acordo com as informações desse site, mais de 365 milhões de cristãos no mundo enfrentam algum tipo de oposição como resultado da sua fé em Jesus. Esse número inclui tanto perseguição no sentido de risco de vida, quanto no enfrentamento de algum tipo de oposição por crer em Jesus. Esse assunto parece algo tão distante da nossa realidade porque moramos num país onde não existe perseguição religiosa. Como assim, cara? Eu já sofri por ser cristão, mas provavelmente você sofreu coisas parecidas ou similares a que eu já sofri. E isso nem encontra-se na lista do site Portas Abertas, que faz esse levantamento de perseguição e sofrimento à igreja. Aqui no Brasil somos muito privilegiados, pois existem leis que asseguram a nossa vida, a nossa integridade, até mesmo a moral, pois podemos, se formos perseguidos por conta da nossa crença, podemos ir na justiça. É uma realidade de hoje que vivemos aqui no Brasil. Até quando? Não sabemos, mas essa é a realidade de hoje. Mas existem muitos países que existe perseguição extrema ou severa, ou seja, pessoas são mortas de forma cruel, perseguidas de forma inimaginável por conta de crer em Jesus Cristo. E dentro desse site que você pode pesquisar aí, Portas Abertas, tem uma lista de 50 países onde ser cristão significa morte. Ou seja, se você professa sua fé, você está correndo risco de perder sua cabeça por conta disso. E por que eu trouxe essa mensagem? Porque o Espírito Santo está querendo nos alertar para duas coisas. Uma, que provavelmente, ainda que nós nos sentimos perseguidos, abatidos por conta da nossa fé, ainda que em algum momento algo aconteceu que nos entristeceu, é incomparável ao que muitos irmãos têm vivido no mundo. E a segunda coisa é em relação ao nosso posicionamento de falar a respeito de Jesus, de falar e ensinar do Evangelho enquanto há tempo em nosso país. Pois, de acordo com tantos acontecimentos, eu sinto que está prestes a acabar esse tempo onde teremos liberdade para falar acerca de Jesus e das boas novas da salvação. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe,
mas glorifique a Deus por meio desse nome. Qual é o maior sofrimento que você já passou por ser cristão? Eu aqui trazendo a minha memória, lembro de alguns fatos. Eu testemunhando em meu local de trabalho alguns milagres, coisas que Jesus fez na minha vida. E depois eu ficar sabendo que a pessoa que escutou saiu falando que eu era louca, que eu era fanática, que era uma doença, que onde já se viu eu ser gerente, como é que eu era gerente pensando dessa forma, assim. E eu lembro que eu fiquei muito triste por conta disso, muito chateada. Certa vez também já ouvi uma amiga que eu amava muito me dizer que como é que eu me considerava cristã pensando dessa forma, porque na cabeça dela eu pensava de forma preconceituosa e que ela não compreendia isso e falou algumas palavras bem duras. Antes de me batizar, algumas pessoas que eu amava se levantaram contra. E esses são os relatos da minha maior perseguição. E confesso que por conta de alguns olhares também na caminhada que eu recebi, eu pensei muito antes de abrir esse canal, porque eu tinha certeza que chegaria um tempo em que pessoas iriam colocar comentários bem duros contra mim, contra o evangelho. Isso tudo me fazia pensar, por que eu vou passar por isso? Por que eu vou me expor desse jeito? Por que eu vou fazer um canal para falar de Jesus? Não precisa, eu posso pregar para as pessoas que eu vejo na minha volta, como eu sempre fiz, né? Sempre falei de Jesus para as pessoas que convivem comigo, ambiente de trabalho, ambiente escolar. Mas, entre esses pensamentos, o Espírito Santo ele me disse, bem assim: Camila, tu tá certa, tu não precisa abrir um canal, tu não precisa pregar porque vai ser perseguida, vai ter ofensas, palavras difíceis de se ouvir. Tu não precisa de nada disso, realmente. Mas eu quero te lembrar que Jesus Cristo ele também não precisava ter morrido naquela cruz. E ele fez isso por ti, para te dar salvação. E se Jesus morreu por ti, o que é uma perseguição? O que é uma afronta? O que é uma palavra torpe lançada sobre a tua vida perto de tudo o que ele passou para te dar a vida eterna? Jesus é digno de tudo que tu venha passar por conta do nome dele, por conta de ser cristã. E a verdade é essa, muitas vezes nos sentimos envergonhados por algumas coisas que passamos, alguns constrangimentos, algumas palavras que falam, pessoas não compreendem o nosso posicionamento. Muitas vezes simplesmente falar que você não bebe levanta uma discussão enorme e você nem falou os motivos pelo qual não bebe e nem acusou ninguém. Mas o simples fato de se posicionar e falar que eu não bebo, nossa, levanta uma guerra muitas vezes. Pessoas começam a te afrontar, dizer que tu é santinho, ou querer entender, mas na verdade ela não quer entender, ela quer que você faça aquilo que ela faz também. Ela sente-se acusada simplesmente por você não beber. Essas são as perseguições que nós passamos aqui, queridos, no Brasil. Eu sou do Brasil, talvez tem gente que vai me ouvir de muito longe e está sofrendo realmente uma perseguição. E deve estar rindo do que eu estou falando. Camila, isso aí não é perseguição, Camila. A gente acha que é um tipo de perseguição, mas de fato não é. Glorifique a Deus por ser cristão. Depois que o Espírito Santo me falou dessa forma tão clara, que Jesus é digno de toda vergonha, de toda humilhação, de todo desprezo que a gente possa sentir por conta de professar a fé nele. Depois que eu entendi isso, queridos, eu vi que realmente Paulo falou algo que me representa, nada mais importa. Nada tem mais valor do que o reino de Deus e a sua justiça e tudo o que há de vir sobre a nossa vida, que tudo é passageiro. Que possamos nos entregar para o Evangelho de forma inteira, nos posicionando como filhos e filhas de Deus, que o amam, que o glorificam, que não param por conta de palavras, de olhares, de ofensas, talvez até de agressões.
Porque quanto mais perseguidos, mais a igreja cresce, mais milagres ela vê. Porque certamente o Espírito Santo se manifesta em meio de grandes perseguições e sofrimentos. Sempre foi assim e continua sendo. E que bênção que hoje nós estamos vivendo de uma forma mais tranquila aqui, mas e se as coisas dificultarem, se piorarem? Como estaremos? Abandonaremos a fé? Não, em nome de Jesus. Mas para isso precisamos estar alicerçados na rocha que é Jesus, convictos da fé que professamos, que cremos. Mas se não lermos a palavra, se não tivermos vida de oração, não existirá essa fé. Nesse momento, se você em algum momento se sentiu envergonhado por ser cristão, por qualquer motivo que fosse, peça perdão aí ao Senhor e faz essa oração junto comigo. Santo Deus, eu quero te pedir perdão pelas vezes em que me senti envergonhado por ser cristão por conta da perseguição que eu sofri. Pode não ter sido uma perseguição extrema ou severa, mas eu me senti perseguido, eu me senti triste, me magoou, me feriu. Mas, Senhor, que honra é poder ser chamado de cristão, filho de Deus. Só eu sei, Senhor, de onde o Senhor me tirou, do lamaçal do pecado, das trevas, onde eu não enxergava nada, onde a minha vida não tinha sentido. Que através de Jesus me transportou para a luz, onde eu pude enxergar a verdade, onde eu pude ver o quão sujo eu estava, onde eu pude ser limpo e purificado. Estou nesse processo até que tu voltes, Senhor, ou até que eu vá ao teu encontro. Senhor, faz a minha fé ser inabalável. Coloca a fome e sede da tua palavra na minha vida para que eu possa te buscar e para que eu possa me alicerçar em ti. Que eu possa cumprir o teu chamado, Senhor, de acordo com os dons e talentos que o Senhor me deu, que eu não me acovarde por conta do medo, mas que eu lembre que tu, muitas vezes na tua palavra diz, não temas que eu estou contigo, não tenha medo. Santo Deus, coloco na tua presença a minha vida, a minha família, os meus sonhos, inclino meu coração para viver e fazer a tua vontade. É a minha oração nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Deus é maravilhoso. Eu desejo que você tenha um dia incrível, cheio da força e da glória de Deus, que você não venha se abater por conta das palavras ruins que podem chegar até você, mas lembre-se quem você é. Você é um príncipe, uma princesa, e não faz parte dessa terra, faz parte de um reino celestial, do qual desfrutaremos no tempo certo. Se essa palavra te abençoou, compartilha com alguém, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e querendo Pai, até o próximo versículo.